sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. 5 anos após o golpe de 64, o governo do país é assumido por uma junta militar. Completando o processo de endurecimento desencadeado pela decretação do Ato Institucional número 5, os 3 chefes militares modificam a Lei de Segurança Nacional, criando um instrumento capaz de eliminar qualquer oposição ao regime. Com o Decreto-Lei 898, de 29 de setembro de 1969, a pena de morte é introduzida na legislação brasileira pela primeira vez neste século. Artigo 1º. Toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional nos limites definidos em lei. Artigo 2º. A segurança nacional é a garantia da consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos. Artigo 3º. A segurança nacional compreende, essencialmente, medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva. Parágrafo único. Constituem objetivos nacionais especialmente soberania nacional, integridade territorial, regime representativo e democrático, paz social, prosperidade nacional, harmonia internacional. A guerra revolucionária é o conflito interno, geralmente inspirado em uma ideologia ou auxiliado do exterior, que visa a conquista subversiva do poder pelo controle progressivo da nação. Boa noite. A história da repressão no Brasil sempre esteve presente na nossa vida. No século XX, pelo menos durante quase 5 décadas, vivemos sob o signo do terror. Caminhos interrompidos, sonhos castrados. Ou seja, pensar diferente era uma doença contagiosa e fatal. Por isso, esse passado tão pesado. Por isso, os fantasmas ainda rondam nossa história, atingem famílias e transformam a vida de muita gente em pura agonia. Tantos homens e mulheres que tinham outras ideologias viveram na clandestinidade e sem rumo, e tentaram sobreviver com o mínimo de recursos. Depois de tanta repressão, o que sobrou? Seria certo pedir justiça depois de tanto tempo? Seria justo buscar a verdade que está escondida no mundo das sombras? A Comissão da Verdade promete ir atrás do que ainda está no ar. Memória e Contexto discute o passado de dívida da ditadura militar e outras atrocidades.
Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir ao padroeiro para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Santo tocar pandeiro para o morro sambar. Boa noite, obrigada pela presença de vocês todos aqui. Pedro, eu queria começar com você. Você tem uma história pessoal profundamente ligada a essas questões da repressão. O seu avô morreu naquela conhecida chacina da Lapa de 1976 e eu queria começar por recordar essa história. Você fala um pouquinho sobre isso? Que lembrança você tem disso? Como é que isso atravessou a sua própria história? Quando aconteceu, eu trabalhava em Belém, trabalhava num jornal chamado O Liberal, que é o maior jornal de Belém, e foi quando chegou uma notícia de que tinha havido um tiroteio, terroristas tinham sido mortos. E eu não me liguei naquilo, né? Eu fui saber no dia seguinte, fui me dar conta do que tinha acontecido, né? Eu morava em Belém do Pará. E nesse episódio foi atacada pelo Exército uma casa na Lapa, na Rua Pio XI. Isso foi no dia 16 de dezembro de 1976. Né? Nessa casa, durante 4 dias, se reuniram dirigentes do Partido Comunista do Brasil, que era um partido que estava na clandestinidade, como vários outros naquele período, tinham sido postos na ilegalidade pela ditadura. E a reunião terminou na véspera, os militantes foram voltando para os seus estados de origem e eles eram capturados à medida que eles eram deixados no ponto pelo motorista. As pessoas na casa não sabiam o que estava acontecendo, porque o motorista voltava, né? O motorista voltava para pegar as outras pessoas? Voltava para pegar as outras pessoas. Portanto, e ele tinha a ver com a história? Então? Não, ele não tinha a ver, simplesmente ele não via que as pessoas eram capturadas depois que ele as deixava. Sim. Isso, portanto, desde a véspera. E no dia 16, eles finalmente capturam o motorista e a pessoa que estava com ele, que era Elza Munerá, que também era uma dirigente, e então eles atacam a casa. Na casa estavam ainda 3 pessoas, 2 delas eram dirigentes, o meu avô, Pedro Pomar, e o Ângelo Arroio, né, que era um dos sobreviventes da guerrilha do Araguaia. Então os dois foram executados, eles foram fuzilados, né, por um comando que era formado principalmente pelos agentes do DOI-CODE do 2º Exército e também pelo DOPS. Né. Antes mesmo do ataque à casa, um outro militante foi morto tentando fugir as torturas, chamava-se João Batista Franco Drummond, era o mais jovem de todos, né? Portanto, o resultado dessa operação do Exército é que 3 pessoas foram assassinadas. Né? Eugênia, você acha que nos moldes que essa comissão está, você acha que ela vai poder ser representativa? Nós vemos vários pontos negativos nesse projeto, tal como ele está. Por exemplo, as pessoas são nomeadas sem nenhum critério prévio de escolha, diretamente pela Presidência da República. As pessoas são demissíveis ad nutum, que a gente diz na área jurídica, sem nenhum processo prévio. Então, são membros sem nenhuma autonomia, sem nenhum poder de imparcialidade. Não, ainda não foram escolhidos, mas o processo de escolha é totalmente a critério da Presidência da República, sem nenhuma forma prévia de indicação, sem nenhuma garantia de imparcialidade. E, na nossa opinião, isso fere bastante os objetivos da Comissão da Verdade. O Edinho Araújo, que deve ser o relator, né, do PMDB e tal, ele diz que o número de membros é suficiente. Aí ele dá como exemplo, num artigo que ele publicou recentemente na Folha, no Chile tinha 8 pessoas, na Argentina 13, na Guatemala e El Salvador 13, no Peru 12. Esses números estão corretos e as comissões foram assim pequenas mesmo? Vocês sabem disso?
Existe uma pesquisa em que isso varia muito de país para país e não nos preocupa tanto o número de membros, mas como essa comissão vai ser composta. E neste caso o que mais falta é autonomia financeira, autonomia administrativa. Então, além de no Brasil serem poucos membros, não existe essa previsão de estrutura da comissão. É uma comissão criada dentro da Casa Civil, que vai então ter que o tempo todo pedir autorização para a Casa Civil para poder, por exemplo, requisitar testemunhas, para conseguir servidores que prestem serviços. Então, a forma como ela é concebida, além de serem poucos membros, são membros sem essa autonomia para poder desempenhar bem o seu papel. A informação que eu tenho é que essa comissão da Guatemala não tinha 300 pessoas. Essa é da Argentina também, né? Agora, além disso, bom, o Edinho, ele foi o relator do projeto na Câmara. Agora o projeto está no Senado. Ele já foi votado na Câmara. É provável que no Senado o relator seja o senador Aloysio Nunes, do PSDB. Isso é bom ou é mal, Pedro? Não sei, o Aloysio Nunes, quando ele era uma pessoa progressista, isso faz bastante tempo, ele foi guerrilheiro da LN, né? Eu não sei se isso vai ter um peso, né? Essas questões pessoais, às vezes, podem ter um peso. Mas o que eu acho importante acrescentar, concordo com o que a Eugênia diz, né? Que esses países são países pequenos, né? Sim. Nós somos um país de dimensões continentais. A nossa ditadura foi das mais longas, ela durou 20 anos, né? Portanto, salvo engano, foi a mais duradoura de todas essas, as que ocorreram nesses países, né? Portanto, essa comissão, nos moldes em que ela está prevista, que são apenas 7 membros e 14 assessores, para investigar um período de 42 anos, que é o que está previsto no PL. 42 anos, de 1946 a 1988, em apenas 2 anos, então ela é muito pequena. Nós vamos continuar já, vamos ver mais um vídeo. Começa daqui a pouco, aqui no Teatro Municipal, o Tribunal Tiradentes, que vai julgar a Lei de Segurança Nacional. O tribunal, presidido pelo senador Teotônio Vilela, faz parte de uma grande campanha a nível de todo o país pela revogação da Lei de Segurança Nacional. Apresentamos o presidente do tribunal, Teotônio Vilela. No palco. De São Paulo, chego a este palco diante de uma plateia eminentemente popular, tocado de profunda emoção. Quiseram os companheiros que há tantos anos lutam pelos direitos humanos, que eu hoje ocupasse essa cadeira no julgamento da Lei de Segurança Nacional. Na verdade, quem vai julgar não somos nós, são vocês. Já está julgada pela opinião pública nacional. Vamos apenas aqui ratificar
O que lá fora já se declarou. Vamos, portanto, começar o nosso trabalho. Primeira testemunha é Hélio Fernandes. Não, neste verde. De cá. É. Agora me permita, o que é que o senhor tem a declarar sobre a Lei de Segurança Nacional? Senhor presidente, senador do povo, hoje existe no país inteiro um consenso sobre a maldição que é esta Lei de Segurança Nacional. Mas o que é preciso é que nós traduzamos objetivamente as providências a tomar contra a Lei de Segurança. Não adianta, por exemplo, intensificar a luta para a revogação de todo o arcabouço da ditadura, todo o arcabouço da Lei de Segurança, se nós deixarmos presos os jornalistas que estão enquadrados na Lei de Segurança, que já foram condenados. Só depois da anistia, aí não vamos falar antes, eu já estou enquadrado 4 vezes na Lei de Segurança Nacional e 2 vezes no Código Penal Militar sem ser militar. Não uso nem arma militar, nem civil. Maravilhoso. Pedro, esse tribunal que a gente viu aí no vídeo, a gente percebe uma intensa participação popular, toda a classe artística e tal. A Comissão da Verdade não está um pouquinho fechada demais? Tá. Ela precisaria, por isso que um dos nossos pedidos foi de que esse projeto não fosse a voto em regime de urgência urgentíssima, para que ele pudesse ser mais debatido na sociedade, né? O período histórico é diferente, não é? Quer dizer, houve uma enorme explosão demográfica no nosso país, muitos jovens que não têm ideia do que aconteceu, não é? O sistema de mídia hegemônico procura abafar essa discussão, ou então conduzi-la sobre determinados vieses. Então seria preciso realmente que a gente pudesse debater em profundidade com a sociedade, com a participação das universidades, dos familiares, não é? Do Poder Legislativo, enfim, pudesse fazer uma discussão aprofundada do que essa comissão pode trazer e do que foi, e começar esse debate, ou retomar, ou aprofundar o debate da ditadura. Terminar esse nosso bloco com música, a gente já retoma a nossa conversa. Vamos lá, o espaço é todo seu. O que você vai cantar pra gente, Silvia? Corra e olhe o céu, do Cartola. Bora. Apresenta, o triste se ausenta, fez-se a alegria. Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Mais bela e fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior, linda no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se